Outro conteúdo que nós trabalhamos em sala foi o gênero dramático. O gênero dramático é um dos gêneros literários mais conhecidos na literatura e no mundo todo. O texto dramático é um texto escrito para ser encenado, e é sobre ele que nós vamos conversar agora. Por que o título Teatro em Letras? Porque o texto dramático ele é um texto escrito para o teatro. Só o que nós estamos lendo em sala é o texto escrito, impresso. E ensinar sempre fez parte da nossa vida. Nós sempre dramatizamos desde criança, sempre contamos histórias para outras pessoas e sempre usamos de artifícios, formas divertidas, caras e bocas, gestos, tons diferentes. Isso já mostra que a encenação é algo que está muito presente no nosso dia a dia. O texto teatral, além de nos entreter, ele transmite conhecimento e cultura. Temos aqui 3 imagens. A primeira, de Hamlet, uma das peças mais famosas de Shakespeare. Aqui, a fotografia que está não é da peça dele, mas de uma adaptação em prosa da peça de Shakespeare. E através dela nós vamos conhecer histórias de outras épocas, vestimentos, hábitos, costumes, e o texto teatral tem também essa finalidade. A segunda imagem é do filme O Alto da Compadecida, que foi uma adaptação fílmica da peça de Ariano Suassuna, teatrólogo paraibano. Nesta peça, nós podemos entrar em contato com o mundo do Nordeste, com o regionalismo, suas linguagens, seus costumes, suas crenças, com muito humor e ironia. A outra imagem é do filme O Pagador de Promessas, adaptação da peça de Dias Gomes. Esse filme, que foi adaptado da peça de Dias Gomes, retrata, assim como a peça, a história de Zé do Burro, um rapaz do interior da Bahia, que sai da sua cidade até a cidade de Salvador para pagar uma promessa, levando uma cruz de madeira bem pesada, semelhante à de Cristo, para depositá-la aos pés de Santa Bárbara, para quem ele fez a promessa. Todos esses 3 exemplos são exemplos de textos teatrais, que, apesar de terem sido adaptados para filme, prosa, eles, na sua origem, foram textos escritos unicamente para a encenação. Apesar de ser feito para a encenação, nós podemos ler o texto teatral. Por exemplo, aqui está o livro do Alto da Compadecida, que foi editado e impresso em livro a sua peça. Nós podemos comprar na livraria, ler esses textos, só que há algumas características diferentes dos textos narrativos a que estamos nos acostumando. Quais são as características do gênero dramático? Primeiro, ele é dividido em atos. O ato é uma espécie de capítulo, como no texto narrativo. Esses atos se viam também na antiguidade, até o século XIX, e ainda hoje, em grandes produções teatrais, o ato servia também para dar uma pausa entre um momento e outro da peça. Ao encerrar o primeiro ato, as pessoas se levantavam das poltronas, iam para o terraço do teatro, iam para a varanda e depois retornavam para o segundo ato. Hoje em dia, a maior parte das peças é escrita em ato único. A maioria dos textos teatrais hoje estão escritos, duram um tempo menor, 1 hora e 20. Há peças longas, há grandes produções. Só que nem sempre fazendo essa mesma característica que já foi durante muito tempo, que eram essas pausas. Esses atos são divididos em cenas, chamados também de quadras. Essas cenas são como se fossem subcapítulos. Cada cena dessa vai sendo retratada a história. A mudança de uma cena para outra, geralmente é a entrada de um novo personagem, a mudança de um tema, de uma situação, que vai alterar o transcorrer da peça. Outro elemento importante é que não encontramos no texto dramático, não é comum, o narrador, uma vez que os personagens são eles que conversam diretamente um com o outro, não havendo então necessidade de um intermediário. O narrador no texto narrativo ele tem uma função importante. Ele vai contar a história, vai passar para o leitor os sentimentos dos personagens, suas ações, descrever o ambiente.
uma vez que o texto narrativo ele é feito para o leitor ler em casa, folhear esse livro. No caso do texto dramático, como ele é feito para o teatro, para ser encenado, não há necessidade de ninguém explicando o que está acontecendo em cena. Nós vamos acompanhando a história através das falas, ações e movimentos dos próprios personagens. Os nomes dos personagens, então, no texto dramático, vêm acompanhados de suas falas. Daí porque a estrutura do texto teatral é uma estrutura dialógica. Ela é escrita em diálogos, no discurso chamado direto, em que está o nome do personagem, ao lado está a sua fala e uma abaixo da outra sequencialmente. Possui também, para esclarecer melhor os atores, o diretor do teatro, as chamadas rubricas. Qual é a finalidade dessas rubricas? As rubricas são uma espécie de anotações, de instruções que o autor da peça faz para orientar os atores, orientar a direção, orientar os sonoplastas, orientar o figurinista e todos aqueles que estão envolvidos na peça de teatro de como a cena deve ser conduzida. Então, as rubricas são anotações. Geralmente, elas vêm em itálico, entre parênteses, para se diferenciar das falas dos personagens. Outra característica são que os personagens se expõem diretamente. Eles falam diretamente um com o outro. Então, nós temos que estar muito atentos a quem eles falam, com quem eles estão falando, sobre o que eles estão falando, porque não há um mediador, não há um narrador intermediando essa conversa. Como não há narrador, o leitor vai ter que imaginar a história baseada nas falas e nas ações dos personagens. Então, ler um texto dramático não é como ler um texto narrativo. Nós temos que estar atentos e, geralmente, o texto dramático, como é a função dele, é a encenação, então é muito mais interessante assisti-lo no teatro. Porque quando estamos lendo, nós vamos imaginar as cenas, imaginar como os personagens estão, mas o movimento principal do texto dramático, a finalidade principal dele é a encenação. Então é no teatro, é no palco, que o texto dramático vai se encontrar plenamente. Teatro é ação, não é isso? Então quem age no texto do texto teatral são os personagens. E suas falas expressam essas ações. Vejam aqui à esquerda nós temos uma cena da peça Hamlet, em que os atores estão se confrontando. E essa cena, com a fala e com os gestos dos atores, vai transmitir para nós, para o espectador que está no teatro, as emoções, a fúria, o tom de voz, as expressões do rosto. A outra cena nós temos a personagem meio cabisbaixa, parece que está acontecendo algo muito triste aí, ou alguma coisa, alguma revelação difícil. Então os atores aí vão transmitir através dos gestos, das falas, do movimento do corpo, do tom de voz, da vestimenta, acompanhado disso o cenário, a iluminação, todas as ações que estão contidas no texto. Então o texto está escrito, o leitor imagina. No teatro nós vamos presenciar essas ações. Como é que nós vamos ler, então, o texto dramático? Já que estamos lendo em sala o livro Cenas de Intolerância, que reúne 6 peças teatrais de grandes autores brasileiros. Alguns textos estão integrais, outros estão apenas algumas cenas. Então, ao ler esse texto, você deve estar atento a como se expressa cada uma das personagens, notando quando, quanto, porquê e para quem ele fala, para que você possa compreender o enredo, isto é, a história. É importante perceber que as falas dos personagens fazem referência a acontecimentos do passado, ou que estariam ocorrendo agora, ou para justificar atitudes futuras, atitudes que estão acontecendo no presente que vão justificar ou antecipar ações que ainda vão ocorrer. Então, muitas vezes, quando estamos lendo uma cena, fica difícil a gente compreender determinadas coisas, porque temos que ficar atentos que algumas vão acontecer lá na frente. No caso do livro Cenas de Intolerância, como muitas peças estão em fragmentos, você é capaz de pegar aquela cena, você compreende a cena, mas você não sabe bem o que motivou aquilo no passado, nem o que vai acontecer no futuro, porque estão ali apenas algumas cenas. Vamos colocar aqui um exemplo da peça O Pagador de Promessa, de Dias Gomes, que está contido no nosso livro Cenas de Intolerância. Zé do Burro vai até o centro da praça e aí pousa a sua cruz, equilibrando-a na base e num dos braços como um cavalete. Está exausto, enxuga o suor da testa. Zé, olhando a igreja. É essa, só pode ser essa. Rosa para também, junto aos degraus, cansada, enfastiada,
e deixando já entrever uma revolta que se avoluma. Rosa, e agora? Está fechada. Zé, é cedo ainda. Vamos esperar que abra. Veja que o texto lido até é cansativo, não é verdade? Mas o primeiro trecho que estamos aí é a rubrica. Zé do Burro vai até o centro da praça. Aí são informações que o autor da peça, Dias Gomes, colocou para que quando os atores estivessem naquela cena, eles se movimentassem dessa maneira. Aí é um trechinho da rubrica. Essa rubrica é bem longa porque é o início da peça, é a cena 1, em que vai se escrever o cenário, a posição dos personagens, a iluminação, é de noite, depois vai acender uma luz para mostrar que está amanhecendo. Então, a rubrica vai servir para isso. Depois vem a fala, o nome do personagem, Zé. Entre parênteses está escrito, olhando a igreja, que é justamente mais uma rubrica, para orientar o ator que vai fazer o papel de Zé de Burro e dizer essa fala olhando para a igreja. Depois, Rosa para também junto aos degraus, cansada, enfastiada e deixando já entrever uma revolta que se avoluma. Nesse momento, é outra rubrica, indicando a Rosa, no caso a atriz que vai fazer o papel de Rosa, de como ela deve se movimentar nessa cena, que ela deve parar junto aos degraus, demonstrar cansaço e já mostrar uma revolta. Vem a fala, o nome dela, a sua fala, depois vem o nome de Zé e a sua fala. Então temos aí um exemplo de um texto dramático, em que estão configurados quase todos os seus elementos. As rubricas, anotações do diretor sobre a cena, os personagens que conversam diretamente, um discurso direto, sem interferência de narrador. Temos os sentimentos que estão expressos nas rubricas, a posição no palco, que também está expresso na rubrica, e todos esses elementos compõem o texto dramático. O texto narrativo também tem diálogo, com a diferença que o narrador é quem media esse diálogo, e no texto dramático, não. A importância de se estudar o texto dramático, entre outras razões, é nós conhecermos as várias expressões artísticas. Quando um poeta quer expressar seus sentimentos de forma sentimental, criativo, com linguagem, com metáforas, ele usa poesia. Se ele quer transmitir suas ideias através de uma narração, de uma história contada, ele usa o texto narrativo. Agora, se ele quer transmitir através de movimento, de fala, em que há a transmissão ao vivo dessa história, ele usa o texto dramático. Quando nós, espectadores, estamos assistindo a peça, não percebemos as rubricas, nada disso, porque tudo é transmitido ao mesmo tempo. E é importante a gente valorizar esse gênero, valorizar esta expressão artística, que é o teatro, culturalmente muito antiga, nascida desde a Grécia, e que até hoje faz sucesso, até hoje comove plateias, leva sentimentos, emoções, denúncias, e essa é uma das grandes características das expressões artísticas.